Vamos lá, Van. Tem muitas camadas, né, quando a gente pensa em 2026 do São Paulo. Eu, sinceramente, a expectativa é lá embaixo. Claro que quando começa o ano, já vem especulações, você começa a se animar, quando a temporada começa a começar, enfim, e você se anima. Mas hoje, racionalmente, friamente falando, ainda sem nenhuma influência do campo, porque o que a gente vê não é de se ter muita esperança, eu tenho medo do que vai ser o 2026 do São Paulo. É um time sem investimento, um time que muito se fala em empréstimo para ter contratações, em uma gestão que quer sanar dívida. Para mim não faz muito sentido isso que vem acontecendo. Então, eu tenho muito medo do que vai ser a temporada de 2026. O que eu gostaria? Primeiro, vamos falar sobre Libertadores ou Sula. Para mim, o São Paulo tem que estar na Sula. Na Sula não, na Libertadores. Todos os anos precisa estar na Libertadores. Se não for para Libertadores, beleza, vamos para a Sul-Americana, vida que segue. Mas eu, como São Paulino, eu gosto de sempre ver meu time na Libertadores. Eu acho que o São Paulo, em algum período de tempo recente, se desacostumou a estar na Libertadores. Então, o São Paulo estando na Libertadores é mais dinheiro, é exposição maior. Beleza, cara. O problema de você estar na pré é que a sua temporada começa muito antes. E nessa temporada tem Paulista, Campeonato Brasileiro e pode ter a pré-Libertadores. Os três coexistindo, né? Nas mesmas semanas, nos mesmos dias, nos mesmos meses, tendo três campeonatos dificílimos, que, cara, eu sinceramente abriria a mão, ainda mais se São Paulo for para pré-Libertadores, do Campeonato Paulista. Beleza, tem toda aquela questão que fica mais difícil e tudo mais, mas a curto prazo eu abriria a mão, principalmente nos jogos mais tranquilos, colocaria a molecada para jogar, mas prefiro que o São Paulo vá para Libertadores. Meu único medo é que o São Paulo pode acabar sua temporada em março, se você é eliminado na pré-Libertadores, vem uma crise enorme. E aquilo, né? Se cai na pré-Libertadores, você vai para a Sul-Americana. Então, vamos para pré, vamos, seja o que Deus quiser na pré-Libertadores. É mais dinheiro, é uma exposição de marca maior. Beleza. Passado isso, o que eu, sinceramente, gostaria que a diretoria, mas eu acho que não tem culhão e nem peito para isso, eu, sinceramente, gostaria que a diretoria do São Paulo, que já vende falsas promessas para o treinador, o São Paulo prometeu contratações e investimento e reforços para o Crespo quando foi contratado. O que já começa errado. O São Paulo não tem que prometer isso. Porque se o São Paulo for conseguir isso, vai ser só por meio de investimentos de fora, pegando empréstimo e aumentando sua dívida. A realidade do São Paulo não é essa. Ou o São Paulo para de pensar no curto prazo, ou o São Paulo pode até montar um elenco forte para a próxima temporada e no final do ano, no ano seguinte, estourar a bomba. Mas São Paulo, o que eu gostaria e torço bastante para que a próxima gestão, se o São Paulo não for comprado, se o São Paulo não virar SAF e se mantiver no modelo associativo, o que eu gostaria que o São Paulo fizesse? Próxima diretoria. Chegasse e falasse: nós vamos sofrer. Ser claro com o torcedor de São Paulo. Ser claro, os próximos anos vão ser de sofrimento. A gente não vai conseguir fazer contratação, a gente vai mandar embora, a gente vai ter que se livrar de jogadores que ganham alto salário. Fazer algo semelhante com o que fez o Flamengo. O Flamengo, em 2013, ele despede Wagner Love, ele não consegue a contratação do Elias, ele manda de volta o Carlos Eduardo, que inclusive fala que no futuro ninguém ia querer jogar no Flamengo, porque estavam dispensando que não tinham direito. Acho que ele estava bem certo, né? Tem que ser realista, cara. Só que o problema tá aí. Para quem vem e para quem está, o São Paulo pouco importa. Porque o São Paulo, para eles, o que importa é ele chegar na rua e o torcedor falar: pô, obrigado pela Copa do Brasil que você deu pra gente. E independente de ter título, de ter dívida, do São Paulo tá quebrado ou não, ele quer esse prestígio. Eu ganhei tal título sendo presidente do São Paulo. Eu acho que se o São Paulo passa por isso, São Paulo passa por uma reestruturação, São Paulo daqui a um tempo pode começar a almejar coisas maiores. Eu, sinceramente, gostaria que jogassem limpo com o torcedor, que eu acho que não jogam. Quando você vê uma declaração falando que São Paulo vai voltar a disputar, que o São Paulo é protagonista, que o São Paulo isso, aquilo, é uma declaração completamente fora da realidade. Eu, sinceramente, gostaria que o São Paulo fosse claro e limpo com o seu torcedor. Falasse: ó, rapaziada, seguinte, os próximos 3, 4 anos, a gente vai sofrer pra caralho. A gente não vai ganhar nada, mas a gente vai arrumar a casa. A gente vai pegar dinheiro de patrocinador e não vai fazer contratação, a gente vai pagar dívida. E verdadeiramente pagar a dívida. E, cara, não acontece por isso, porque primeiro, o presidente quer título sempre, quer um prestígio da torcida, e o
o fator, acho que é mais determinante, ainda mais quando você está no São Paulo. O medo de cair é gigantesco. Você está no São Paulo, você tem um medo de cair. E se ele é o presidente que levou para a segunda divisão, cara, se ele pode transformar o São Paulo no Real Madrid, zerar as dívidas, enxugar a dívida. Só que ele vai ser para sempre o presidente que levou o São Paulo para a segunda divisão. Então, é uma situação muito chata. É uma situação que eu, sinceramente, eu acho que não tem escapatória sem você virar SAF. Dito isso, eu não estou nem um pouco esperançoso para a próxima temporada. Tenho muita curiosidade, a informação do Gabriel, né? Que o São Paulo vai pegar investimentos sobre a Galápagos, né? Em cima da Galápagos, vai pegar empréstimos quanto a isso. Eu acho que já é um caminho também que o Casares ele traça para vender a SAF do São Paulo para Galápagos. Ele cita até na entrevista coletiva que o São Paulo ainda não é uma empresa. Eu acho que já é um caminho, ele já está traçando alguma coisa. Cara, eu sinceramente não tenho muita expectativa. Eu vou ficar bem, cabisbaixo se o São Paulo começar na próxima temporada, pegar esse investimento e começar a contratar um monte de gente. Lógico que a curto prazo, se vier uma contratação de nível, uma contratação cara, ninguém fica triste, né? Mas a longo prazo a gente sabe que essa bomba história. Então eu não tenho muita expectativa, sinceramente. Eu gostaria que tivéssemos mais Hernan Crespos, que chega na coletiva e fala: a situação do São Paulo é essa, a gente vai sofrer, a gente está 15 anos, 15 andares de diferença de Flamengo e Palmeiras. A diretoria de São Paulo, acho que a gente ainda é protagonista. Então, esse é a minha expectativa. São as menores possíveis, João. Só se for o protagonista que só sofre, né? Sabe aquele judiado, tipo Benedict Grey em Grey's Anatomy? Tipo isso, São Paulo é isso. Ela sofre a série inteira, tipo isso. E, assim, muito do que em conjunto e muito a ver com o que o Fê falou, a gente recebeu um superchat aqui do Augusto no começo do programa, e ele falou assim, ó, sobre a recuperação do São Paulo. Vocês acreditam que a flamenguização é possível? Porque a dívida era o dinheiro, valia, e a arrecadação do Flamengo era maior. Léo, vou levar essa pergunta para você, então. A flamenguização, né? Seria esse modelo de mudar, de passar por uma transformação em anos, né? E hoje a gente vê, assim, o Flamengo, 3 Libertadores em poucos anos, Brasileiro, Copa do Brasil, e um time que passou por oscilações também nesse período, né, Léo? Passou por oscilações, momentos difíceis, perdendo o final de Libertadores, perdendo o final de Copa do Brasil, diga-se de passagem pra gente, porque não dá para ganhar todos os títulos, mas falando sobre isso, você acha possível o São Paulo passar por isso, essa flamenguização? E também se você considera que o Crespo falou de esse cenário político não interferir dentro do elenco ali, você acha que também é possível isso? Será que os jogadores conseguem desligar esse botãozinho e não se importar com o que está acontecendo ali nos bastidores? Acho que tá no mudo, Léo. Começando primeiro da sua pergunta em relação à flamenguização, sempre é possível, sempre há uma ponta de esperança, contanto que as pessoas tenham vontade de fazer as coisas. Inclusive, eu mandei no nosso grupo hoje um vídeo do Mauro César, que ele pega manchetes da época da reconstrução do Flamengo, né? Que o Flamengo vendeu Elias a preço de banana porque não conseguia pagar, que o Flamengo ficou, acho que 10 ou 11 rodadas na zona de rebaixamento, quase cai em 2024. É importante a gente pontuar em relação a isso. Então, não é simples, há um preço a se pagar por isso, mas sim, dá. Inclusive, eu tive recentemente com o Rodrigo Capello no projeto que eu tenho meu, e eu fiz essa pergunta para ele em relação ao São Paulo. E se a gente analisar apenas dados e números, o São Paulo tem uma receita que varia entre 700 e 800 milhões, uma dívida que já está passando de 900, mas a dívida de curto prazo do São Paulo, se você conseguir fazer esse perfil melhor da dívida, o que é fazer esse perfil melhor? É começar a pagar ela de alguma maneira e parar de contrair mais dívidas, né? Ou seja, parar de contrair empréstimos. A gente consegue aos poucos ali, pensando de forma pessimista, 7 anos, realmente encurtar muito essa dívida de curto prazo do São Paulo. E o São Paulo começa a ter fôlego financeiro para contratações. O problema é que as pessoas que lá estão não querem fazer isso. Essa é a grande questão. E o São Paulo não tem uma oposição decente que vá fazer isso também, ou que tenha força para fazer isso. Eu acredito que tenham pessoas na oposição que tenham essa ideia, que queiram fazer, mas
são mais pessoas, né? Vale lembrar que o São Paulo, na minha opinião, é o clube mais antidemocrático do futebol brasileiro, em que a votação do presidente passa-se por uma chapa. Você vota na chapa primeiro, você é associado do clube, e essa chapa elege um presidente, uma votação completamente indireta, né? Eles acabaram de colocar o título do clube para R$100 mil, né? Vazou até áudio de conselheiro falando que não vai ter mais chinela havaiana no clube, se vangloriando disso, né? Uma coisa que vai frontalmente de encontro ao que as organizadas, principalmente os seus presidentes e os seus interlocutores, elogiavam o Casares, de que agora as organizadas também estão dentro do clube, porque é possível, R$100 mil, acho que poucas pessoas no Brasil hoje têm para pagar num título de um clube, né? Você ter R$100 mil para pagar num título de um clube. Mas a questão principal é essa. É possível, porque o São Paulo consegue arrecadar, e ele consegue ter arrecadação suficiente para conseguir pagar a sua dívida. Mas para isso, tem que, com todo respeito, mandar embora o Oscar, porque não tem condição de pagar, falar com o Lucas, a partir de agora o meu teto realmente é R$700 mil de salário. Você quer ficar? Você é ídolo, a gente quer que você fique. Machucado ou não, a gente quer que você fique. Mas essa é a realidade do clube, você topa? O São Paulo não tem condições, já há muito tempo, de ter salários de R$1 milhão. E o que isso vai acontecer? Tecnicamente, o time desce uma escada, desce alguns degraus, né, na escada, e você vai ter times que sim são competitivos, mas não ao ponto de disputar grandes títulos. E é uma escolha. Eu volto a dizer, eu preferia nunca ter ganhado a Copa do Brasil e o São Paulo ter começado essa reestruturação com o Casares no início da gestão dele, do que a gente está onde a gente está hoje. Porque o cenário do São Paulo é muito perigoso, porque envolve ego, né? O presidente que comanda, e até já fazendo link com a outra pergunta, é o último ano de gestão dele. Ele vai, ao que tudo indica, né, deve alçar o Carlo Magno para ser o seu sucessor e possivelmente pode voltar para ser o presidente do centenário de São Paulo em 2030, que talvez seja um dos grandes objetivos da vida dele. E ninguém quer acabar uma gestão em baixa. Eu lembro do all-in do Leco, que ele não tinha ganhado nenhum título, ele precisava acabar com a fila e tudo mais, e aí contrata Daniel Alves, Juan Fran, Tietê, Vitor Bueno, toda aquela galera que veio, que grande parte desses não deram certo, a peso de ouro, com valores milionários. O São Paulo teve muitos problemas, principalmente a questão da compra do Tietê lá com o time ucraniano. Então, o cenário político interfere completamente nessa questão da flamenguização, porque no Flamengo teve um tal de Eduardo Bandeira de Mello que olhou e falou: olha, vocês vão me xingar, vocês vão no começo falar que eu sou o pior presidente da história do clube, mas depois vocês vão me agradecer. E, de fato, até hoje a torcida do Flamengo agradece o Eduardo Bandeira de Mello, porque se não fosse o Eduardo Bandeira de Mello ter colocado, né, a mão na mesa e ter falado: olha, vai ser assim, vocês vão me agradecer, confiem no processo, o Flamengo não estaria aqui hoje. O Flamengo era um clube, vamos lembrar, que até antes de 2019 tinham pouquíssimos campeonatos brasileiros, tinha uma Libertadores, né? E hoje tem 4. O processo de flamenguização, óbvio, o Flamengo tem uma entrada um pouco maior do que o São Paulo, mas o São Paulo conseguiria competir de igual para igual com o Flamengo com a entrada que tem. Vale lembrar que o Palmeiras teve uma receita bruta de 1,3 bi esse ano, obviamente com a venda de atletas, mas era um clube que faturava há 10 anos atrás metade disso. Ou seja, uma boa gestão que queira pagar dívidas e que queira suportar o processo tem um êxito. Agora, Van, para passar por esse processo, alguém tem que começar. O Bandeira, eu acho que ele não ganhou nenhum título de relevância enquanto ele era presidente. O ego das pessoas que estão lá, Casares, Carlo Magno, Carlos Belmonte, que agora está no outro lado da mesa, mas antes e até então era do lado da mesa do Casares, o ego é muito grande, principalmente do Júlio Casares, né? Até mandei uma foto para você, que quando o São Paulo ganha a Supercopa Rei, tem uma camisa que fizeram para o Casares, ou ele fez para ele mesmo, o cara do momento. Então, um cara que usa uma camisa com a foto dele dizendo que ele é o cara do momento, ele nunca vai chegar e vai falar: não, eu vou passar 6 anos próximos aqui, com a torcida me xingando, tendo o time brigando para não cair, porque eu sei que vai ser bom para o clube. O ego está falando mais alto, Van. O ego das pessoas está sobrepondo o que é bom para o São Paulo Futebol Clube. A realidade é essa.
Enquanto isso acontecer, a gente continua trocando 6 por meia dúzia, a gente continua enxugando gelo e a dívida continua subindo. Não caiam nessa de superávit esse ano. É um superávit falso. Por que falso? Porque o São Paulo contraiu novamente dívidas bancárias e o perfil da dívida de curto prazo do São Paulo são juros bancários. São Paulo paga juros altíssimos. Então, foi um superávit para inglês ver, porque no final é 6 por meia dúzia. Ano que vem a gente vai ver o balanço como vai ser. Esse negócio de 200 milhões de contratação é o maior absurdo do mundo, porque o único jeito que o São Paulo tem de, sem virar SAF, começar a pagar essa dívida é vendendo atleta, vocês não concordam? Principalmente as joias da base. Então pensa, 200 milhões que o São Paulo pegaria para contratar jogadores, esses 200 milhões eles iriam para o pagamento da dívida. Só que com esse fundo de investimentos aí, ele vai ser para contratar jogadores. E a contrapartida desse fundo de investimento é a venda de atletas. Ou seja, o São Paulo teria que vender o dobro para conseguir pagar o fundo de investimento e bater a meta de vendas, que ano que vem vai ser bem maior do que a desse ano. Ou seja, galera, ninguém que está lá quer fazer a flamenguização, ninguém que está lá minimamente pensa no bem do São Paulo na questão financeira, essa é a minha opinião.